1 João 3, no versículo 11. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Diz o seguinte: porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não sendo como Caim, que era do maligno, e matou a seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Meus irmãos, não vos admireis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Todo o que odeia a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo ao seu irmão necessitado lhe fechar o coração, como permanece nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obras e em verdade. Amém? Glória a Deus por essa palavra que é bem direta, né? Fazendo uma memória aqui a estudos passados, ele se assemelha muito com o pastor Tiago Cajadada, né? Vamos começar dizendo algumas coisas para vocês, gente. A gente vem falando desde o primeiro capítulo, né? E é importante a gente pontuar novamente algumas coisas. João escreve com o propósito de refutar ou reformular novamente o entendimento da igreja a respeito dos assuntos fundamentais, né, do evangelho da igreja cristã contra falsos mestres, né? Então, ele vai bater na tecla de coisas fundamentais, coisas que os cristãos deveriam saber de cor e salteado a partir do momento que eles se convertem, aceitam o evangelho e começam a viver uma vida cristã. Então, aqui você vai encontrar na primeira carta de João, nas três cartas, mas como a gente está na primeira, assuntos que são, às vezes, encarados como assuntos simples, né? Assuntos, atitudes simples que você já deveria saber. Mas como a igreja estava se moldando a entendimentos de falsos mestres, João ele tem que vir novamente ensinar, né, a base de uma igreja cristã. Nesse capítulo, ou melhor, nesse argumento, ele divide em dois blocos. Como a gente sempre vem vendo, né? João ele fazendo esse paralelo, né? Do que é oposto, né, àquilo que ele está falando. Ele fala de algo e fala de o que é oposto a esse algo. Então ele sempre vem tratando dessa forma. Nesse argumento social também, né? Primeiro ele vai falar do contraste entre o amor e o ódio, né? Ele vai colocar um exemplo aqui de Caim e Abel falando sobre o amor do verdadeiro cristão, filho de Deus, e do ódio do filho do diabo. E depois ele vai falar da demonstração do amor como prova de que você é um verdadeiro cristão. Numa sociedade, se é que eu posso dizer assim, o amor ele é a prova, a evidência de que você é um verdadeiro cristão dentro de uma sociedade. Então ele vai dividir dessas duas formas. Amém? Quem entendeu? Glória a Deus. Nós vamos começar então pelo primeiro, né? Pelo primeiro bloco que ele define aqui. O contraste do amor ao ódio, que é do versículo 11 ao versículo 15. Vamos ler o versículo 11 primeiramente. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Ou seja, ele já começa dizendo algo aqui muito importante. O quê? Que amar uns aos outros não é uma mensagem nova. Não é uma novidade para os cristãos, como eu havia dito aqui. Por que ele fala isso? Porque os falsos mestres estavam vindo com ensinamentos completamente novos. Eles estavam vindo com novidade para a igreja, com uma interpretação diferente, com uma teologia nova sobre o que era amar aos irmãos, vamos dizer assim. Então, as pessoas estavam começando a se interessar por aquilo que era novo. Nova interpretação, coisas que era diferente daquilo que já existia. Então João, ele vem para refutar isso. Ele vem para dizer que o amor entre os irmãos não é uma mensagem nova.
Então eles deveriam entender que aquilo já tinha sido interpretado e estabelecido por Jesus. João 13, versículo 34, o próprio João escreve que Jesus, ele fala, olha, vocês devem amar uns aos outros. Eu vou colocar aqui para você, João, se você puder abrir comigo, abra no livro do Evangelho de João, no versículo 13, no capítulo 13, perdão, no versículo 24. Aliás, 34. Versículo 34. João 13, 34. Para a gente ler junto. Vou esperar você, gente, para a gente ler junto, tá bom? A gente está estudando junto. Verdade. Posso ler então? Acharam? Amém. Então vamos ler. A gente vai ler junto, hein? Para a gente estudar junto hoje. Diz o seguinte, o apóstolo João, o mesmo que escreveu a primeira carta. Um novo mandamento vos dou. Isso são palavras de Jesus, tá bom? Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós. Que também vós ameis uns aos outros. Então, olha isso. No versículo 11 de 1 João, ele usa as mesmas palavras que Jesus usou quando ensinou a João e aos outros apóstolos, certo? Então, o que ele está fazendo? Ele está fazendo uma ligação aos ensinamentos de Jesus. Ou seja, no princípio, quando não somente Jesus, lá no princípio mesmo, Levítico, Deuteronômio, você encontra versículos de Deus falando isso. Então, a ideia que João quer passar aqui é que a gente não se impressione com novas interpretações a respeito, né, de como nós devemos tratar o nosso irmão. Por quê? Porque já existe algo ensinado desde o princípio, e é este, amar aos irmãos, uns aos outros. Amém? Versículo 12, vamos para o versículo 12, deixa eu abrir aqui novamente. Versículo 12 começa isso que eu acabei de falar para você, o contraste do amor ao ódio. João vai dizer assim, ó, não sendo como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e a de seu irmão era justa. Então aqui, João, ele vai lá em Caim e Abel, lá em Gênesis para fazer um contraste do amor e do ódio, né? Aqui é um simples exemplo. É João querendo colocar Caim como um verdadeiro cristão que pratica o amor fraternal entre ele e o seu irmão, e Caim como sendo alguém que é filho do diabo, alguém que é do mundo, e alguém que expressa o ódio por conta de que Abel expressava o amor a ele. Então, aqui João ele bota logo um contraste mesmo de cara. Abel era quem amava e por isso Caim o matou. Então, aqui a ideia fundamental desse versículo é a gente entender que a expressão de amor ao seu irmão foi o que causou dentro dele um sentimento de ódio ao ponto de matá-lo. Entende? Então, o contraste do amor e ódio é esse que João quer passar. Não devemos ser como Caim, porque Caim é alguém que deixou gerar dentro de si um ódio contra seu irmão, porque o seu irmão o amava. Então, Abel ele era tão justo, Abel ele tinha atitudes tão justas, que fez Caim sentir um ódio, porque Deus se agradou dele. Então, consequentemente, Caim foi revelado, o interior de Caim foi revelado. E aí ao ponto que ele matou a seu irmão. Então quando João fala, olha, não sendo como Caim, ele está querendo dizer que você não deve odiar o seu irmão. Né? Parece um assunto simples, mas a gente vê, gente, tantas pessoas que não conseguem lidar com isso. E deixando entrar dentro do seu coração raiva, deixando entrar até mesmo ódio pelo seu irmão, por conta de diversas pequenas atitudes que vivem em sua vida, né?
Isso é um problema que ainda existe muito na igreja. Algo que deveria ser princípio na nossa vida de amar aos nossos irmãos. E existe outra coisa também aqui que João vai colocar mais adiante, é que quando a gente fala de amar aos nossos irmãos, a gente sempre vai ver de uma forma geral, né? É mais fácil a gente ver assim, olha, ame aos seus irmãos. Não, eu amo. Mas ele também quer dizer ao seu irmão, aquele que está do seu lado. Não é simplesmente aos seus irmãos em geral, mas é expressar o seu amor ao seu irmão que está do seu lado. A ideia aqui do amor que João quer falar não é simplesmente um amor a todos, e sim o amor a quem está do seu lado. Porque já viu aquela frase, amar todo mundo é fácil, né? Você dizer que ama todo mundo é fácil. Mas você ajudar alguém que está necessitado do seu lado é que é difícil. E é esse amor aqui, entende? É esse amor aqui que João quer bater na tecla, né? Eu quero trazer para você aqui uma análise da trajetória de Caim até a sua morte, para você entender e conseguir identificar alguém que está perdido, né? Não é filho de Deus. Porque aqui a diferença é de que Abel estava salvo. Abel tinha se encontrado em Cristo, em Deus, melhor dizendo, né? E Caim estava perdido. Vou contar para você aqui, ó. Caim quis adorar a Deus sem observar os preceitos de Deus. Por quê? Porque quando Caim ele vai se apresentar diante de Deus, ele se apresenta com um sacrifício que não tinha sangue. E naquele momento já tinha se iniciado essa forma de adoração a Deus, com o sacrifício de animais, com derramamento de sangue. Então, depois do pecado de Adão e Eva, para adorar a Deus era necessário um sacrifício de animais para a purificação do pecado. E automaticamente você derramava o sangue do animal. Caim não vai se apresentar diante de Deus dessa forma, ou seja, ele não observa aquilo que Deus se agrada. Ele não observou os preceitos fundamentais de Deus. Olha, preciso de um animal que seja o seu melhor animal, mais puro, sacrifique ele, derrame o seu sangue e me ofereça. Não, Caim ele vai com gorduras, com verduras, com alimentos, né? Automaticamente Deus não se agrada do seu sacrifício, da sua oferta, melhor dizendo, e se agrada da de Abel. Então, quando a gente vai adorar a Deus sem observar os preceitos de Deus, nós não estamos adorando a Deus, ou melhor, nós não estamos agradando a Deus. O fato é que nossa adoração, gente, ela precisa estar fundamentada na palavra de Deus. Entende? Os nossos louvores precisam estar fundamentados na palavra de Deus. A nossa pregação precisa estar fundamentada na palavra de Deus. A nossa adoração precisa estar totalmente voltada da palavra de Deus. Entende? Nós precisamos observar aquilo que Deus se agrada, para depois a gente fazer uma adoração. O culto racional, né? Que Romanos ele diz. Então, a primeira coisa que a gente consegue observar em Caim é que ele não observou os preceitos de Deus, aquilo que Deus se agradava para poder adorar a Deus. Aí já é um ponto onde você vê que Caim não é um filho de Deus. Outro ponto, Caim quis prestar culto a Deus sem examinar o próprio coração. Ou seja, Caim já estava com ódio do seu irmão quando foi ofertar. Caim já estava com problemas com seu irmão quando foi adorar a Deus. Então Caim, ele adora a Deus tendo já o ódio implantado dentro do seu coração. Então ele quer agradar a Deus odiando o seu irmão. Então é incompatível com o que Jesus disse. É incompatível com o preceito fundamental que João quer falar para a gente, que é amar aos seus irmãos, amar o seu irmão. Então, querido, que a gente possa entender uma coisa essa noite, através desse estudo, amém? Que nós precisamos amar aos nossos irmãos, amar ao nosso irmão. Se o ódio implantar dentro do nosso coração contra o nosso irmão, então nós somos um assassino em potencial, entende? É tão grave que nós somos potencialmente homicidas, a gente pode assassinar o nosso irmão, a esse nível, entende? Então, por isso que a gente precisa entender que Caim era alguém que nós precisamos levar como referência para entender o que é um filho do diabo, né? Amém? Quem está entendendo isso? Glória a Deus. Um comentário do William Buckley, que é um comentarista bíblico, ele fala o seguinte: o aborrecimento do mundo para com os cristãos é um fenômeno presente em nossos dias e se deve ao fato de que o homem mundano vê no cristão a condenação de si. Vê no cristão que ele não é
e que no profundo do seu coração sabe que deveria ser. E como não quer mudar, procura eliminar o homem que o lembra da bondade perdida. Amém? Então, aqui, esse comentário resume muito bem aquilo que eu estou tentando explicar para você. Caim é uma representatividade do que é o mundo. Em atitudes justas de um amor fraternal, ele revela o quão perdido o mundo está. Então, automaticamente, o mundo nos odeia. Porque a nossa forma de vida revela que o mundo está perdido. Entende? Então, não nos admiremos quando o mundo nos odiar. Se o mundo nos odeia, isso significa que nós estamos revelando o tão perdido que o mundo está. Amém? Glória a Deus. E é isso que ele vai falar no versículo 13. Meus irmãos, não vos admireis se o mundo vos odeia. 14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos aos irmãos. Quem não ama permanece na morte. E aí eu vou falar para você algo que o comentarista Hernandes Dias Lopes colocou no seu comentário e eu achei muito interessante falar para você. A evidência da salvação, ela é o amor fraternal, a prática do amor fraternal ao seu irmão. É uma evidência de que somos salvos. Isso é a prática daquilo que já foi gerado dentro de nós, certo? E a evidência da perdição é quando nós odiamos o nosso irmão. E aí ele fala o seguinte sobre o amor. O amor não é a causa da salvação, mas é a evidência da salvação. João trabalha nessa carta 3 provas que distinguem o verdadeiro cristão do falso cristão. As provas doutrinárias, sociais e morais. O verdadeiro crente é conhecido pela sua fé em Cristo, seu amor aos irmãos e sua santidade de vida. O que isso significa? Seu amor a Cristo, seu amor aos irmãos e sua santidade de vida. A santidade de vida se trata do social. Quando você consegue ter uma santidade de vida, você trata os seus irmãos com amor. Então, o seu relacionamento, ele é o reflexo daquilo que você está vivendo com Deus, né? Então, se você consegue viver uma santidade de vida, você consegue, então, amar ao seu irmão de forma que isso seja natural, não seja forçado, né? Então, ele diz que existem 3 fatores fundamentais para um verdadeiro cristão, que ele tem a fé em Cristo. Tendo a fé em Cristo, ele vai ter amor ao seu irmão e, consequentemente, uma santidade de vida. Amém? Glória a Deus. E sobre o ódio. Se odiamos ao nosso irmão, somos um assassino em potencial. A atitude tem o seu ponto de partida em um sentimento. A maior evidência de que estamos perdidos é quando chegamos ao ponto de odiar o nosso irmão. Somos um assassino em potencial e na ótica de Cristo somos assassinos. Então olha a ideia, você não é assassino quando você comete atitude. É um pouco pesado falar desse assunto, mas João ele fala claramente sobre isso, né? Então é importante que a gente entenda direitinho o que está dizendo aqui. Para Jesus, a ótica de Cristo é a intenção do homicídio nos torna homicidas. A intenção o ódio ao irmão já é uma prova concreta para Jesus de que somos assassinos. Então, Jesus ele não te condena por traidor se você for um Judas. Jesus ele já te enxerga como traidor se você tiver o desejo de trair. É a mesma ótica do adultério, né? A mesma coisa, só de cobiçar você já adulterou no coração. Exatamente. Exatamente. Passo além do mandamento, né? Exatamente. É isso aí, é o passo além do mandamento, exatamente. Viver além ou viver a graça? Sim. É aquele dilema, né? Viver a lei ou viver a graça, é aquele dilema. Então, as pessoas encaram o evangelho como... Dentro da nossa sociedade, a gente vê as pessoas encarando o evangelho como algo mais fácil do que a lei, né? A lei é algo mais cruel, é algo mais rígido. Mas, na verdade, o entendimento do evangelho te faz entender que é muito difícil, muito mais complexo, né? Você conseguir não odiar ou não ter intenção, né? Do que você... Porque a atitude final de matar... Você já fez, entendeu? Tipo assim, quando você mata, você já fez, então você já sabe que você é culpado, você já sabe que você vai ter que conviver com a tua consequência. Mas quando você pensa, você sente, ninguém sabe disso, né?
Ninguém vê isso. Então, para você consegue lidar ali, ninguém vai ver mesmo. Ai, Deus trata isso dentro do meu coração. Ai, meu Deus, não consigo nem ver, meu Deus, sabe? É por aí. Mas para Jesus, isso já é um grande sinal de que você está caminhando para ser um assassino, para matar alguém, entende? Então, vamos deixar isso bem claro para que a gente não saia daqui com raiva de ninguém, entendeu? O princípio também fala que nisso conhecereis que sois meus discípulos, quando vos amardes uns aos outros. Glória a Deus, é isso aí. Eu não li o outro versículo, mas tu vê, complementou, né? Isso é a prova fundamental, né? Amar uns aos outros. Perfeito sua colocação aí. Esaú odiou a Jacó e o matou, né? Olha isso. Esaú odiou a Jacó e o matou. Absalão odiou a seu irmão Aminon e o matou. Entendeu? Então, olha aí. Dentro do sentimento gerado no nosso coração de ódio, o resultado tem grandes chances de ser a morte de alguém que a gente odeia. Já viu aquela pessoa que esses tempos mesmo, eu vi na televisão uma fala da pessoa falando que não aguentava ver a carinha de anjo daquela pessoa, sabe? Não aguento ver a carinha de anjo dessa pessoa. Tipo assim, você já vê que a pessoa não aguenta a bondade da outra, né? Ela não aguenta ver a pessoa sendo boa com ela, de tanto ódio que a pessoa tem dentro do seu coração. Então, é por aí, gente. Vamos tentar entender isso, tá bom? Para que a gente consiga ser verdadeiros cristãos, entender o que João quis exortar a igreja, amém? Vamos para o versículo 16. O versículo 16, ele é o segundo bloco, né, daquilo que a gente tinha falado no começo. O primeiro bloco foi o contraste do amor e ódio. Lembrando que a gente está dentro do argumento social de João. Argumento social, a forma que a gente deve se relacionar dentro de uma sociedade. E quando eu falo isso, eu não falo somente com as pessoas da nossa igreja, né? A gente tem que entender isso de uma forma como um estilo de vida mesmo. A gente tem que viver assim no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa rua, entendeu? Qualquer tipo de relacionamento que você tiver, você precisa ter o estilo de vida cristão, como um verdadeiro cristão. E é isso que João quer tratar aqui. Amém? Vimos o contraste do amor e ódio, a diferença do verdadeiro cristão para o filho do diabo, aquele que a pessoa quer do mundo, certo? O mundo em si. E agora nós vamos ver a demonstração do amor como evidência social de que nós somos verdadeiros cristãos. Amém? A gente precisa entender que a forma de demonstrar ao mundo de que nós somos verdadeiros cristãos é expressando amor, querido. É expressando amor. E detalhe, a gente precisa deixar bem claro como que é essa expressão de amor, certo? Porque a gente vê, como eu disse na última vez que eu disse isso daqui, a rede social está repleta de conteúdos a respeito do que significa amor, né? E a gente tem ali absorvido vários tipos de conteúdo. Você vê que tem pessoas que tratam o amor como um Deus, né? Como se fosse Jesus fosse o amor, né? O Deus amor, mas não é. O amor, ele é uma atitude, uma das virtudes, não é aquilo que deve ser adorado. Então, consequentemente, você tem que disciplinar, sim, ponderar, filtrar também quando você ama. Você tem que também ter atitudes que vai desagradar a pessoa, que vai contrariar, que não vai concordar. Então, o amor, a demonstração de amor não é somente você aceitar ou concordar ou viver de uma forma que você não contraria, que você não disciplina, que você não ajusta, né? Então, vamos entender de fato o que significa a demonstração de amor agora. Amém? Versículo 16 diz o seguinte: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Amém? Então vamos entender uma coisa aqui, ó. John Stott diz o seguinte: John Stott diz o seguinte: como Caim foi dado como exemplo supremo de ódio, Cristo é apresentado como o exemplo supremo de amor. O ódio de Caim deu em assassinato. O amor de Cristo deu-se em sacrifício próprio por amor a outras pessoas, certo? Caim tirou a vida de seu irmão. Cristo deu a vida por nós. Então vamos entender o que é demonstração de amor aqui na ótica de João e de Cristo.
Dar-se em amor ao próximo. Dar-se ao próximo. Entregar-se ao próximo. Isso significa demonstrar amor. E o que é dar-se ao próximo? É você entregar a sua vida literalmente, morrer por alguém? Não. Jesus, ele morreu por nós de forma vicária. O que é vicária? Vicária é substitutiva. Então, Jesus, ele morreu na cruz em nosso lugar. Então, isso é o exemplo supremo daquilo que significa se entregar por amor a alguém. Amém? Agora, no nosso caso, dar-se em amor ao próximo, se entregar da sua vida, é em atitudes, em serviço, expressões de atitude de fato, desde as mínimas às mais difíceis. Querido, entenda que quando a gente trata de se dar ao próximo, a gente está falando até mesmo de gentileza. Ser gentil, entende? Às vezes ser gentil, às vezes pegar um copo d'água para o seu irmão que não consegue levantar. Isso já é uma demonstração clara de amor ao próximo. Às vezes você conseguir identificar que a pessoa ela está cansada, chegou do trabalho, estou dando um mero exemplo aqui, cansada, chegou do trabalho, está aqui sentada cultuando, e a pessoa te pediu um copo d'água e você, caramba, verdade, vou lá pegar e tal. Você sentir isso dentro de você como uma atitude que você precisa fazer. Não é obrigado a fazer. Você não está fazendo porque você está escalado na igreja para pegar água para ninguém, entende? Mas sim porque você sente a necessidade de ajudar a pessoa. O amor ao próximo, ele está muito mais voltado a se dar, a se doar, entende? Do que a receber. Então, vamos entender isso de uma vez por todas. Não é clichê, querido. Não é uma coisa que você deve ouvir com esse ouvido e sair por outro. Porque isso é a evidência de que realmente você é salvo. João, ele diz isso claramente, né? Vou ler aqui para você o seguinte. Versículo 17. Amar as pessoas em geral é uma desculpa para não amar uma pessoa em particular. Sabe por que eu escrevi isso? Porque a gente vê as pessoas dizendo que, sim, eu amo o meu próximo. Mas a gente não vê a atitude da pessoa com as pessoas que realmente estão necessitadas próximas dele, né? E isso é uma evidência social. Isso não é julgar o irmão. Isso é uma evidência social. Uma evidência social é você ver no outro irmão que realmente ele demonstra amor para mim e para com os outros. Assim como as pessoas têm que ver em mim uma demonstração de ajuda, de entrega, de serviço ao seu irmão. Entende? Isso não é julgar. Isso não é julgar que eu digo no sentido pejorativo, tá? Porque julgar de fato você vai ter que olhar e ver se a pessoa está fazendo mesmo. E isso não significa que você tem que falar assim, caramba, tá vendo, o pastor Nino não tá ajudando ninguém, entendeu? Não tá ajudando ninguém, olha, ele não tá dando a cesta básica para ninguém. Não é isso, gente. Isso já é fofoca, né? Mas uma análise sua, você vai precisar... Não entendi? Nem fazemos isso. Não, entendo, mas vamos lá, né? A gente nem imagina mesmo o que aconteça. Tô brincando, irmão. Mas assim, eu digo de uma forma que você identifique, né? Nós precisamos identificar quem de fato demonstra amor e quem não demonstra amor. Porque João ele está dizendo para a igreja isso. Que nós devemos demonstrar o amor, seja nas pequenas atitudes até as máximas atitudes. Olha o que ele fala no versículo 17. Quem, pois, tiver bens no mundo e vendo ao seu irmão necessitado lhe fechar o seu coração, como permanece nele o amor de Deus? Olha isso, ele questiona, duvida, como é que vai ter o amor de Deus dentro de uma pessoa que tem condição de ajudar e não ajuda ninguém? E não tem desejo de ajudar, né? A gente também tem que entender os extremos, né? Não é só porque a pessoa tem uma condição financeira que a gente tem que cobrá-la de ajudar. Ninguém tem que cobrar ninguém. Isso tem que ser uma evidência natural da pessoa. Se não está acontecendo, você identifica, mas você não cobra ninguém. Cada um ele tem que lidar com a sua maneira de viver, sua salvação. Certo? Então, assim, a ideia aqui é você entender como você precisa ser diante da sociedade. E não você julgar a outra pessoa como ela está sendo. A ideia é você ser uma pessoa que demonstra amor. Você ser a pessoa que vai evidenciar que de fato é um verdadeiro cristão. Porque se a gente for pegar com base bíblica e identificar igrejas que são verdadeiras cristãs e não, a gente vai achar.
Mas e nós? Será que a gente está se identificando como um verdadeiro cristão? Será que a gente está se analisando? Né? A intenção de João era fazer com que eles se autoanalisassem. Eles se autoanalisando, automaticamente eles iam identificar os falsos mestres. Automaticamente eles iam entender que os gnósticos eram pessoas que estavam ensinando errado. E não iam agir como eles estavam falando. Amém? Então aqui é outra atitude que a gente também precisa ficar claro na nossa mente. Cristão mesquinho com o irmão, querido, não é cristão que demonstra amor ao seu irmão. E eu digo... 17 fala que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Aí, ó, exatamente. Palavra pastoral, né? Então, assim, vamos levar isso a sério, né? A gente tem que ter um estilo de vida de verdadeiros cristãos. E assim como João diz, o amor fraternal é a verdadeira demonstração de que somos verdadeiros cristãos. Amém? E isso envolve a muita coisa, né? A muita coisa. Não somente você ajudar financeiramente. Tem pessoas que não têm condições financeiras nenhuma. E elas demonstram amor fraternal de diversas formas. Eu vou dar um exemplo para você. Eu fiz um trabalho semana passada numa mulher lá do Sambaiatuba. Gente, eu fui com medo, mas beleza. Eu entrei dentro realmente de uma periferia, de uma favela mesmo. Aqui, a gente está dentro do nosso bairro, né? Então você fica tranquilo. Agora, quando você vai para um outro bairro, uma outra favela, uma outra periferia, você fica assim um pouco, né? Caramba, será que vai dar tudo certo aqui? Com equipamento, com tudo e tudo mais. Eu cheguei lá, a mulher, gente, ela ajuda 40 famílias. A mulher mora numa casa que, se você olhar, você nunca imaginaria que ela teria como fazer aquilo. Mas ela não faz com o seu dinheiro, ela não faz com as suas condições. Ela não pega do bolso dela e paga tudo, né? As 40, 60 cesta básica que ela dá. Muito pelo contrário. Com ajuda, com voluntários, com pessoas que são pessoas que apoiam, enfim. Ela consegue ajudar 40 famílias daquela periferia. Não tem condições de pagar, mas ela tem condições de lutar atrás de recursos, atrás de pessoas que ajudem a fazer o bem para o próximo. Né? Ela faz um projeto há 12 anos lá, de ajuda a 40 famílias. Né? Então, assim, a ideia aqui é você entender isso, de que não se trata de ajuda financeira, se tem condições ou se não tem. Mas, como o João disse, se você tem, né, e você não ajuda, se você tem condições de ver alguém necessitado e não ajuda, como é que pode Deus plantar o amor dele dentro de você? Não está. É isso que João fala. Para que a gente se reeduque, entende? Para que a gente se reeduque e entenda de que se Deus ele nos abençoa, ele nos faz prosperar, nós temos condições de ajudar o nosso próximo, o nosso desejo tem que ser partilhar com o nosso irmão aquilo que está sendo fluído na nossa vida. Amém? Ajudar o necessitado, ajudar aquele que precisa. Amém, querido? Glória a Deus. E aí, ó, João faz uma transição do amor aos irmãos ao amor ao irmão, para o amor ao irmão, né? E aí Lloyd John, que é um comentarista também, diz o seguinte, o espírito do cristianismo diz que não há vocação mais estimulante para o cristão do que ser um libertador de pessoas mediante expressões de amor humano. Ele fala com as palavras bem difíceis aqui, né? Mas dá para entender muito bem. Ser um libertador de pessoas com o amor. O que significa isso? Tomar atitudes, expressar amor fraternal com o nosso irmão, faz com que o nosso irmão seja liberto de uma tristeza, liberto de um problema, liberto de uma vida insegura, de uma vida com que não tenha pessoas para ajudar, não tenha pessoas que o amem. Sabe esse sentido de sentimento, esse pensamento? Quando você expressa um amor fraternal ao seu irmão, você liberta ele. Essa é a ideia aqui. E é isso que estimula você tomar atitudes de amor, é salvar pessoas. É fazer com que as pessoas vejam em você de que Cristo é real, de que o amor de Deus é real. A forma de expressar o amor ao próximo tem esse fundamento. Fazer com que as pessoas enxerguem em você aquilo que elas devem ser, a forma de vida que elas devem ter. Amém? Quem está entendendo isso, dá uma glória a Deus. Vamos continuar nosso estudo. Versículo 18. Desculpa, é o 18 mesmo. Nós estamos no último versículo. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obras e em verdade. Amém? Aqui, querido,
João, ele talvez usa a forma mais direta e objetiva para dizer a diferença, né, de amar e de odiar. Quando a gente ama de fato e de verdade, não somente ficam nas nossas palavras, né? A ideia é você expressar, porque o sentimento, quando é gerado dentro de você e sai de dentro de você para fora, ele se torna algo materializado, uma atitude. Não são palavras. Eu, por exemplo, sempre preferi, vamos dizer assim, não porque eu li isso, mas porque eu fui educado dessa forma. A toda vez que a gente ajudar financeiramente alguém, a gente não contar para ninguém. Entende? Porque às vezes você expõe a pessoa, né? Às vezes a pessoa não quer nem ser ajudada. Às vezes a pessoa ela se sente tão exposta quando, por exemplo, você vai lá dar uma cesta básica para ela e tira uma foto, né? Já viu isso? Então a ideia desse versículo é fazer com que você entenda que a atitude deve ser menos dita, menos falada, menos palavras e mais prática, e mais objetiva, e mais fazer do que falar. Porque a verdade é valorizada quando ela é prática, quando você age, e não quando você fala. Então João quer exortar os cristãos a viver de um modo social, de que forma? De forma com que eles sejam práticos, de forma com que eles ajam, com que eles façam. E não com que eles falem para fazer, entende? A gente precisa entender isso. Não precisamos ser pessoas que vão falar para você que você tem que fazer. Precisamos ser igreja que faça. Não precisamos ser uma igreja que fale como a sociedade deve agir. Precisamos ser uma igreja que sejamos como a sociedade deve agir. Entenda? Então isso reflete se fala de diversas coisas mesmo. Desde a nossa vida diante da sociedade até a nossa vida dentro da própria igreja. Né? Nós precisamos ser um modelo social. A gente precisa ser um modelo de como conviver com os irmãos, entende? De como conviver em sociedade. É claro, com certeza dentro de uma igreja é onde a gente vê também muitos problemas, né, entre os irmãos. Isso é super normal. Dentro de uma família é a mesma coisa. Só que o modelo mais fundamental, mais histórico é o modelo de família. Uma sociedade ela começa baseada em famílias, certo? Você tem uma sociedade baseada em famílias no Brasil. Então a ideia aqui é você entender que nós somos uma família. Se somos uma família, nós somos um modelo de sociedade. Dentro desse modelo de sociedade, nós precisamos ser um exemplo para a sociedade que está nos vendo. Se somos um exemplo, como nós fazemos isso? Agindo de forma fraternal, demonstrando o amor aos nossos irmãos. Assim como João diz, nós devemos demonstrar esse amor, porque através disso o mundo nos odiará. Olha isso. O mundo nos odiará. E se o mundo, isso é talvez um objetivo, né? Um objetivo não da igreja, mas um objetivo da palavra nos mostrar que o mundo, quando nos odeia, é porque estamos agindo de forma certa o amor fraternal. Quando agradamos muito, nós talvez estamos seguindo um caminho errado. Quando fazemos com que as coisas se voltem contra a igreja, muitas das vezes, segundo João, é a forma que nós estamos agindo, revelando o quão ruim está o mundo. E olha, querido, eu vou dizer para você que hoje a gente está vivendo uma realidade onde a gente está sendo muito atacado. A igreja está sendo muito atacada. Com certeza temos muitas pessoas que estão agindo de forma errada como igreja, né? Temos grandes líderes que estão agindo errado, estão se envolvendo em problemas, estão se envolvendo em corrupção, se envolvendo em heresias, tudo bem. Isso é um grande problema. Mas a gente precisa entender que existem muitas igrejas também demonstrando o amor fraternal aos irmãos. Igrejas realmente sendo igrejas. Fazendo ressurgir de fato o que a palavra diz, valorizando o que isso diz, o que a palavra diz. E essas igrejas é que têm sustentado realmente o verdadeiro cristão, a imagem do verdadeiro cristão diante da sociedade. E isso deve ser uma forma de revelar o como o mundo está. É quando você mostra que aquilo que o mundo está vivendo está errado.
Aquilo que o mundo está vivendo não é aceitável. Entende? Esse é talvez o nosso objetivo, querido. Não é levar por exemplo, vou dar um exemplo para você. Às vezes você vê uma ideia de vida, um estilo de vida. Vou dizer, por exemplo, a homossexualidade. É um estilo de vida que hoje muitas pessoas estão lutando para ser algo completamente normal e tratada como gênero, assim como homem e mulher, masculino e feminino, certo? Então a gente enxerga, muitas das vezes, pessoas importantes dentro da representação evangélica, cristã e tudo mais, criando interpretações, criando formas de entender essa problemática como algo que se encontra parâmetros e base dentro da Bíblia. Né? Então a gente vê que isso está sendo aceito em igrejas, de forma com que as pessoas estão agindo certo e não errado. De forma com que o estilo de vida está ok e não está bom. Então isso é o ponto onde João quer chegar. Não é somente com palavras, querido. Não é somente com palavras. Você não deve amar somente com palavras legais, com elogios, com aceitação, com abraços. O amor também se trata de falar daquilo que é correto e do que é incorreto. Repreensão, exatamente. E também se trata disso, porque senão seria muito fácil você viver somente com aquilo que te agrada, não é verdade? Seria muito fácil você conviver com as pessoas que somente te elogiam. A ideia de João aqui é falar para você que o amor se trata também daquilo que não é dito com amor, daquilo que não é dito com aceitação, com concordância, aquilo que te ajusta, aquilo que que discorda de você, aquilo que te contraria também é amor. E a palavra é essa, querido. A palavra é para nos confrontar, nos ajustar, nos moldar para aquilo que Jesus disse e não para aquilo que a sociedade está criando como interpretação e como forma de entender, né, o seu modo de vida. Amém? Quem entende isso, pode dar um glória a Deus? Finalizando, então, o estudo, que a gente possa entender de uma vez por todas como é que deve ser o nosso modo de vida na sociedade. Amém? Demonstrando o amor fraternal. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Porque isso me leva a entender a verdadeira... Mas é como meninos, como filhos imaturos. A gente inicia 1 João capítulo 2.